Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 11, versos do 15 ao 26. O evangelho de hoje traz para nós características, costumes e práticas de grupos que protestam, que são contra a Igreja Católica e que se opõem entre si mesmos. E isso tudo, Jesus vai mostrar para nós que não subsistirá, perecerá caindo casa sobre casa. Veja o que diz o Evangelho. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, alguns para protestar, para se opor à verdade, para se opor a Cristo. Disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, uma ação que era própria de Cristo e do seu Espírito foi dita que era por demônios que Jesus o fazia. Na Igreja Católica, nós recebemos esta mesma afronta que Jesus recebeu. Quando nós fazemos uma procissão, um grupo que se considera cristão, e esse grupo está subdividido entre si mesmo, vai dizer que aquelas imagens que nós fazemos as nossas procissões, que guardamos na nossa igreja, são demônios. Quem nunca ouviu dizer, por trás da imagem dessa tal Maria dos católicos, tem um demônio? Ou seja, assim como atacaram a Cristo, o mesmo espírito de protesto contra Cristo ataca a igreja e protesta contra a igreja. Mas eles não param por aí. Eles fazem desafios para pôr Jesus à prova, para pôr os católicos à prova, para pôr a igreja à prova. Veja o que diz o texto. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, até de uma forma profética, para os grupos religiosos que se opõem à Igreja Católica, que eles por si mesmos serão destruídos. E serão destruídos por quê? Porque uns vão dizer que pode batizar criança, outros vão dizer que não. Uns vão dizer que devemos guardar o sábado, outros vão dizer que não. Uns vão dizer que Jesus escolheu um grupo pequeno, limitado, e por isso a sua expiação foi limitada para a salvação, e outros para a condenação. Alguns vão dizer que o reino de Deus será instaurado nesse mundo, outros vão dizer que não. Alguns vão dizer que o matrimônio pode ser dissolvido, outros, como os ortodoxos, vão dizer que não. E isso tudo só faz com que nós percebamos que eles estão ruindo. Eles estão ruindo, porque esse reino de protesto contra a Igreja Católica, dividido entre si mesmo, não subsistirá por muito tempo. Vai ruir, vai desmoronar. Por quê? Porque se torna descredibilizado. Se torna algo que não é seguro estar nele. Por isso Jesus diz que cairá uma casa por cima da outra. E Jesus diz assim, ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Se até Satanás, porque quem se opõe a Cristo e à sua igreja, mesmo que não tenha conhecimento desse fato,
se opõe porque está influenciado pelo espírito de Satanás. Isso é escandaloso, Denis. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Jesus disse isso a Pedro. Afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. E por que Jesus disse a Pedro, afasta de mim, Satanás? Porque Jesus dizia, olha, é preciso eu ir para Jerusalém, é preciso ser preso, é preciso ser torturado, é preciso ser morto, para no terceiro dia ressuscitar e salvar a humanidade. E Pedro vai dizer, Senhor, nós não deixaremos que isso te aconteça. Afasta de mim, Satanás. Então todo aquele reino que está dividido e que se opõe ao reino de Cristo, que já se inicia na sua igreja, que tem o seu germe na Igreja Católica Apostólica Romana, denota para nós características do reino de Satanás dividido. E Jesus continua, vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Ou seja, se a Igreja Católica age por meio de Satanás, por meio de quem age essas igrejas? Que expulsam demônios, que fazem curas, que fazem milagres. Por isso Jesus vai dizer, por isso eles mesmos serão vossos juízes. Veja, por isso eles mesmos serão vossos juízes. E Jesus continua, mas se é pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E aqui Jesus demonstra a superioridade dele sobre Satanás, a superioridade de sua igreja sobre o reino de Satanás de uma forma extraordinária. Jesus vai dizer, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Aqui Jesus está falando desse homem forte, é Satanás, que ele guarda o seu reino. Por isso Jesus disse em outra ocasião, esse mundo jaz do maligno. Ou seja, este mundo é governado pelo maligno. Não o cosmo, claro, não a criação. A criação é governada, é mantida pelo próprio Deus. Mas Jesus falava dos governos deste mundo. Governos que têm cultura de morte, que desejam descriminalizar aborto, que desejam descriminalizar drogas, que desejam fazer coisas que são contrárias à natureza, que são contrárias à lei natural. Então, este reino que é de Satanás tem um homem forte que o guarda, o próprio Satanás. Mas Jesus vai dizer, mas quando chega um homem mais forte do que ele, Jesus Cristo é este homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que ele roubou. Ou seja, todos os filhos de Deus que Satanás roubou para si, Jesus entra na casa de Satanás, ou seja, entra neste mundo aqui que já está dominado sistematicamente por Satanás e Jesus saqueia este mundo. É por isso que tem tantas pessoas se convertendo, voltando para a Igreja Católica. É por isso que tem tantas pessoas se convertendo a Cristo. Porque o reino de Satanás está sendo saqueado. O reino do homem forte que guarda seu reino, sua casa, está sendo saqueado por outro homem ainda mais forte, Jesus Cristo. E Jesus vai dizer, quem não está comigo, ou seja, não está na Igreja Católica, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Ou seja, Jesus está dizendo, quem não se congrega junto a mim, na minha igreja, se dispersa. Vai para uma seita, depois vai para outra, depois vai para outra. E quando pensa que não, de tanto que já andou, desiste e se perde no mundo, vai para o mundão. Quando o espírito mau, acontece assim, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Então a pessoa
sai da Igreja Católica. Veja, a pessoa sai da Igreja Católica, mesmo tendo sido batizado na igreja, mesmo tendo se tornado filho de Deus, mesmo tendo sido liberta de Satanás, porque no batismo acontece esse exorcismo, mesmo depois de tudo isso, esse homem que fica vazio, ou seja, que é liberto de tudo que é mal, não procura preencher-se das virtudes, não procura viver dos sacramentos, não procura encher-se da graça, ele fica vago. E aquele espírito que saiu dele vagueia pelo deserto e não encontrando lugar, ele mesmo diz, esse espírito diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele, o espírito mau, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Ou seja, para quem sai da Igreja Católica, depois de ter sido liberto de tudo o que é ação de Satanás, saiu da Igreja Católica, vai acontecer o mesmo com ele, como o que aconteceu com este homem. Os espíritos que haviam sido expulsos dele vagará pelo mundo e retornará para ele com outros espíritos, e a sua condição ficará pior ainda. É por isso que São Pedro vai dizer na sua carta que é melhor se manter na fé do que sair dela. Por quê? É muito difícil alguém que abandona a fé voltar a crer de novo, voltar a ser de novo alguém que tem fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos na igreja, no reino do homem mais forte, e ficarmos atentos para as investidas dos que servem ao próprio diabo. Amém.